O que é fé? O versículo-chave para o estudo da fé está em Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé é a certeza de coisas que eu estou esperando, que ainda não chegaram, mas eu estou esperando, e a convicção, né, de fatos que não se veem. Convicção em coisas que eu não estou vendo, mas que Deus me dá o poder de crer. Né? Uma promessa, por exemplo. Você ouviu a mais conhecida de todas, a promessa da vida eterna. Se eu creio em Jesus Cristo, de todo o meu coração, eu tenho direito à vida eterna. Quem é que garante que eu tenho a vida eterna? Se eu perguntar para todos os 4 aqui, na noite de hoje, todos têm certeza que têm a vida eterna? Todos vão responder, o quê? Alguém vai dizer que não? Todos deveriam responder que sim. Né? Mas, enfim, a gente não vai entrar em detalhe nisso, né? Mas a fé, a salvação, não é por obras. A salvação não é por aquilo que eu faço. A salvação é por aquilo que Jesus fez. Então, se eu creio naquilo que Jesus fez, então, biblicamente, eu sou salvo. Né? Então, se hoje, nesse exato momento, todos que estão aqui creem no que Jesus fez, biblicamente, se ele viesse, todos seriam salvos. Porque é pelo que ele fez, não é pelo que a gente faz. Está entendendo? O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso daí é uma outra pregação, não sei se eu já falei numa outra aula, né? Mas eu duvido que tenha alguém aqui que esteja num nível de pecado assim, que perderia a salvação. Né? Existem erros que a gente comete que realmente entristecem o coração de Deus. Mas eu não posso pensar que cada vez que eu cometo um erro, eu vou perder a salvação. Não funciona assim. Agora, como a gente já explicou outras vezes sobre a questão da santidade, eu não saio por aí errando. Né? A vontade. Eu sei que Deus é santo e eu preciso ser santo como ele é santo. Agora, se eu errar, eu tenho um advogado. Eu vou lá, peço perdão a ele, me humilho diante dele e o perdão é instantâneo. Eu não perco a salvação, está entendendo? Uma vez salvo, salvo sempre. Aí isso já é uma outra pregação. Né? Eu já falei aqui, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eu preciso perseverar. Se eu estou perseverando, todos aqui estão perseverando. Então se Jesus vem, eu tenho que crer que eu vou morar no céu com ele. Está entendendo? Agora, se eu me desvio do caminho, aí é outra história. Né? Eu não boto a mão no fogo por alguém que está desviado. Né? Não boto a mão no fogo. Ok? Mas, enfim, quando há uma promessa, o que me faz crer nessa promessa? É a fé. Né? A fé faz eu acreditar e esperar com convicção numa coisa que ainda não aconteceu. Eu tenho muitas promessas sobre a minha vida que ainda não aconteceram. E eu tenho fé que elas vão se cumprir. De onde que vem essa fé? Vem de Deus. Né? Eu preciso alimentar essa fé para não deixar ela esmorecer. Né? A fé não está relacionada a uma esperança que se adia, mas uma firme convicção de que Deus cumprirá tudo aquilo que prometeu. Hebreus 6, do 13 ao 20. Então, a fé não está relacionada a uma esperança que se adia, mas a uma convicção de que tudo que Deus falou, ele é fiel para cumprir. Por quê? Porque Deus ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Um grande problema na nossa mente, eu diria que um dos maiores problemas, é o fato de que nós estamos acostumados a lidar com o ser humano. Muitos de nós tiveram um pai ou uma mãe na educação desde criança, que muitas vezes dava uma ordem e fazia uma ameaça. Né? Meu filho, faz tal coisa porque senão eu vou te dar uma disciplina, senão vai ficar de castigo. Só que aí na hora de aplicar a disciplina, tem muito pai, tem muita mãe que banana, né? Fica com dozinha do filho, ele volta atrás na palavra e ele não dá a disciplina que falou que ia dar.
Ele não dá o castigo que falou que ia dar. E aí o que acontece? Aquela criança ela vai crescendo com uma ideia de que Deus é igual aos nossos pais. Que em algum momento da vida, por dosinha da gente, voltar atrás na palavra, enquanto que Deus não. Deus é totalmente diferente. Se Deus falou é assim, ponto. Se Deus falou, se você não fizer isso, vai acontecer isso. Vai acontecer mesmo. Porque Deus não mente, está entendendo? Então, isso atrapalha a nossa mente. A gente, às vezes, acha que Deus é como o homem. Deus não é como o homem. O que Deus falou, Ele faz. A única coisa é que também confunde muitas pessoas, é que Deus não faz no nosso tempo. Ele faz no tempo dEle. E isso faz com que a fé de muitas pessoas, às vezes, se abalem. Porque muitas vezes a gente quer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo e para ontem, de preferência. E Deus, ele se reserva, dentro do princípio da soberania, ele se reserva no direito de responder às nossas orações e fazer, muitas vezes, realizar até mesmo um desejo do coração, um pedido nosso, na data que ele determina, no tempo que ele determina. Às vezes, a gente não está preparado para receber algo da parte de Deus, e aí você pode espernear, você pode chorar, você pode fazer propósito, pode subir um monte, pode fazer jejum, campanha de jejum, oração. Se Deus disser não, é não e acabou. E Deus não tem dificuldade de dizer não. Não é que nem um pai da gente que, se a gente chora a primeira, chora a segunda, chora a terceira, aí o meu filho, por exemplo, o Levi, aí a gente já se derrete todo e vai lá e faz o que ele quer. É sorvete que tu quer? Então tá aqui. Toma sorvete em pleno inverno, dia gelado. O pai vai lá e dá o sorvete, né? Deus não. Deus, ele disse não, é não. E Deus disse sim, é sim. E nós, às vezes, é não que vira sim, sim que vira não. E isso a Bíblia diz que a procedência é maligna ainda, né? Misericórdia. Está entendendo? O que Deus promete, ele faz. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele não passa. O tempo certo, o que ele prometeu, ele faz. E aquilo que está escrito é exatamente como está escrito. Logo, a fé não é um salto no escuro. Né? Tem gente que diz, a fé é saltar no escuro. Não, a fé não é um salto no escuro. Ou um esforço mental. Também não é um esforço mental. Nem mesmo uma confissão positiva. A mente positiva, não. Fé é uma coisa, mente positiva é outra. Né? Então, fé é certeza. É convicção. Eu tenho certeza que vai acontecer porque Deus disse que vai. E se Deus disse que vai, ele não mente, então vai acontecer. E é diferente da esperança, né? Que esperança eu gosto de dizer que esperança é esperar com confiança, né? Então, esperança é quando você está esperando. E você tem confiança que aquilo que você espera um dia vai acontecer. A fé não. A fé é diferente. A fé é convicção. Eu tenho certeza que vai acontecer. E por isso eu espero. A fé tem sua base em Deus na palavra de Romanos 4:17. Romanos 4:17, parte B, vai dizer: a saber, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como já se fossem. Então, Deus é aquele que chama à existência as coisas que não são como já se fossem. A gente vê o exemplo claro na criação, né? A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Mas onde é que tinha luz? Não tinha luz. Mas Deus disse, haja luz, e houve luz. Ou seja, ele chama à existência aquilo que não era como já se fosse. Deus, ele tem o poder, pela sua palavra, de criar as coisas do nada. E Deus botou esse mesmo poder em nós. Nós também temos esse mesmo poder criacionista, né? De criar as coisas, de chamar à existência aquilo que não existe como já se existisse, pelo poder da fé. Então, se eu estou realmente cheio de fé, perante a Bíblia, tudo é possível que crer. Eu posso criar coisas, curar enfermidades, expulsar demônios, né? Operar milagres,
chamar à existência o inexistível. Uma pessoa cheia de fé, ela é uma bomba, né? Uma bomba no reino do inferno, porque uma pessoa cheia de fé, ela consegue transformar ambientes, mudar a geografia onde ela está. Porque tudo é possível que crê. Tipos de fé. Então, existe pelo menos 4 tipos de fé. Primeiro é a fé natural. A fé natural está relacionada ao raciocínio humano. É aquela que todas as pessoas têm, salvas ou não. Usamos esse tipo de fé em nosso cotidiano. Ao sairmos de casa, por exemplo, nós temos a certeza que vamos chegar no nosso destino, seja a escola, seja o trabalho, seja a faculdade. Então, eu estou saindo para ir num determinado destino e eu tenho fé que eu vou chegar lá. Isso é uma fé natural, né? Eu tenho fé que se eu botar o dedo no fogo, vai queimar. Por quê? Porque alguém já botou a mão no fogo e queimou. Então, eu tenho certeza que eu vou botar e vai queimar. Isso é uma fé natural, né? Assim como eu tenho sede e eu tenho certeza, tenho fé, que se eu tomar um copo d'água, vai sanar a minha sede. Então, eu vou lá, pego um copo d'água, tomo e a sede vai embora. Eu tive fé para crer e por isso eu vou lá e faço. Então, essa é a fé natural. Não precisamos nos esforçar para crer nisso. Por quê? Porque é uma fé normal, uma fé natural. Segundo, a fé para a salvação. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos que, ao ouvirmos a palavra de Deus, este tipo de fé é gerada em nós e, por meio dela, recebemos a salvação. Romanos 10, do 8, vai dizer, né, do 8 em diante, a palavra está junto de ti, está na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, se eu confesso com a minha boca que Jesus é o Senhor e creio de todo o meu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se perante a Bíblia, tu és salvo, tu alcançou a salvação. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido. Ok? E Efésios 2, do 8 ao 9, vai dizer, né? Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa palavra é presente. Então, é um presente de Deus. Então, tanto a salvação como a própria fé que Deus nos dá para crer em Jesus, isso é um presente. Veja que nada tem a ver com a gente, tudo tem a ver com Ele. Ele mesmo que nos dá a fé para crer nele como um presente. Então, a salvação parte dele. E também não é das obras, para quê? Para que ninguém se glorie. Então, ninguém tem direito de se orgulhar de obra nenhuma, porque é nossa obrigação fazer boas obras, né? Porque nós somos criados, né, em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, aqui fala da fé para a salvação. Deus nos dá essa fé para crer na nossa salvação, para crer na vida eterna. A fé em ação. Terceiro tipo de fé, a fé em ação, é a declaração das promessas de Deus, a sua palavra, diante das circunstâncias. Então, diante das circunstâncias, é a declaração das promessas de Deus, é quando eu declaro a palavra em meio a situações do meu dia a dia. Esse tipo de fé não depende das nossas emoções e sentimentos. Ela requer, sim, conhecimento do que Deus nos promete, e através de um relacionamento entre nós e as Escrituras, vamos nos apropriando de suas verdades e delas utilizar, na prática, toda a ferramenta de que necessitamos para vencer qualquer situação adversa. O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, exorta-nos a praticarmos a palavra de Deus, a base da nossa fé, a fim de que não sejamos meros ouvintes da palavra, e sim praticantes.
Toda vez que colocamos a palavra de Deus em prática, nossa fé é ativada. Então, a fé em ação é realmente, no dia a dia, colocar a palavra em ação. Né? A gente estava falando aqui da nossa alma, né? Tem dia que a alma está abatida. Aí, o que o salmista falava para a alma quando ele está triste? Ele dizia, por que estás abatido, minha alma? Espera em Deus, alegra-te em Deus, te anima aí. Né? Porque eu ainda o louvarei. Então, eu tenho que exercer a minha fé, eu tenho que dar ordem para a minha alma, eu tenho que dar voz de comando para ela. Quando vem uma doença, eu tenho que repreender aquela enfermidade. Só que quando o nosso nível de fé está baixo, quando a bateria está baixa, quando baixa o azeite da botija, aí o que eu faço? Tem uma dispensa com remédio na nossa casa. Na casa de vocês tem dispensa com remédio? Quase toda casa tem um armáriozinho lá onde você guarda o remédio. Né? Aí a criança tem dor de cabeça. Agora, se a lamparina está cheia, se a bateria está carregada, a criança está com febre, o que eu faço? Eu coloco a mão na cabeça dela, em nome de Jesus, febre vai embora agora. Porque está escrito que Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Febre, eu te repreendo em nome de Jesus. Toda dor de cabeça, todo mal-estar, toda enfermidade, fora agora em nome de Jesus. É uma ordem no nome de Jesus. Eu chamo a existência aquilo que não era, e pela fé, se eu crer, instantaneamente. Eu já cheguei a orar por mim com gripe. Eu preciso orar por gripe? Não é mais fácil lá comprar um Cimegripe? É bem mais prático, não é? Mas se eu estou cheio de fé, eu repreendo a gripe. Eu me lembro, eu tenho experiência minha, que eu repreendi a gripe em mim mesmo. E fui curado, na hora. Por quê? Porque eu tive fé. Mas já teve outros dias que eu estava com gripe e eu não estava com a mesma fé. E eu tomei o remédio para gripe. Está entendendo? Tudo é questão de estar com a bateria cheia ou não. Por isso que é importante carregar a bateria. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Né? Eu preciso me encher do Espírito. Essa explicação simples que eu estou dando para vocês, mostra por que tem pessoas que você percebe que ela tem um nível de fé maior. Porque são pessoas que normalmente elas estão sempre com a bateria carregada. Eu ouvi falar que tem até um livro, né, sobre isso. Um amigo meu, o pastor Léo, ele comentou que tem um livro que fala, né, o nome do livro é Não Ande com a Bateria Vazia. É o nome do livro. Fizeram um livro. Né? Ou seja, esteja sempre cheio. Embora, só uma advertência, né? A Bíblia diz que o conhecimento, a ciência incha, mas o amor edifica. Então, quem anda sempre cheio de fé, ou cheio da palavra, que é automaticamente equivalente a cheio do conhecimento, há uma tendência, uma chance maior dessa pessoa se exaltar, se orgulhar em algum momento. Ela corre esse risco, porque a Bíblia diz que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Então, quem tem a bateria não está tão cheia, né? Mas ela está cheia, mas não está transbordando, né? Ela não corre tanto risco. Porque a pessoa que está sempre cheia, sempre transbordando, normalmente é uma pessoa que vai conviver mais com milagres, né? E se ela não tiver madura o suficiente, preparada o suficiente, ela pode daqui a pouco começar a se orgulhar por isso, né? E deixar de ter atitudes de amor, né? Quando a gente está com a bateria mais baixa, a gente fica mais sensível, a gente fica mais vulnerável. E isso nos torna mais humanos. E humanos normalmente têm mais compaixão de humanos. E quando a gente está com a bateria muito cheia, a gente fica meio parecido com Deus, assim, no campo da fé, e a gente pode perder um pouco dessa característica de ser um humano. Não sei se vocês conseguiram entender, mas vocês vão entender. Mas, enfim, importante que a gente busque realmente andar cheio, né? E viver em humildade. Ponto. A fé como dom. Então, a fé em ação é exercício da fé, botar em prática, né? Diante das circunstâncias da vida, exercer a nossa fé, orar, repreender doenças, usar a palavra, né? Vou dar um exemplo aqui.
Eu gosto muito esse ensino sobre orar a palavra. O Leonardo, que é um dos nossos irmãos, né? Ele tinha problema com drogas. E eu aprendia a orar a palavra. Então, o que eu fazia? Eu pegava o Salmo de número 1 e eu orava em casa, eu dizia: bem-aventurado o Leonardo, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o Leonardo tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O Leonardo será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo que Leonardo fizer, prosperará. Então eu ficava orando isso e profetizando isso em casa. O Léo, que era a famosa ovelha negra da família, hoje é uma bênção, né? Está no caminho de Deus, casou, tem 2 filhos abençoados. Então isso é exercer a fé. Está entendendo? E esse exemplo que eu dei aqui do Salmo 1, você pode usar para orar por qualquer parente seu que possa estar longe do caminho de Deus, né? Ou até mesmo alguém na família que está, sei lá, frio na fé. E assim tem vários outros textos, né, que eu posso usar. Eu só peguei esse como exemplo. Isso é exercitar a fé. Ok? A fé como dom. O Espírito Santo concede à igreja este dom como lhe apraz. 1 Coríntios 12, versículo 9. 1 Coríntios 12, versículo 9, vai dizer: a outro pelo mesmo Espírito, fé, e a outro pelo mesmo Espírito, dons de curar. Então aqui, nesse texto, 1 Coríntios 12, é um capítulo que fala sobre os dons do Espírito, né? E aqui ele está falando que a outro pelo mesmo Espírito, fé. Ou seja, então aqui fica claro que há pessoas que recebem o dom da fé. Você já viu alguém que tem um nível de fé fora da curva? Normalmente pode ser que é alguém que tem o dom da fé, né? Assim como tem pessoas que têm o dom de curar. Eu conheço um amigo meu, pastor Rui, lá de Porto Alegre, Ministério Derramado das Águas, que ele tem o dom de curar. Então, se fala de doença perto dele, ele já chega, ele pode ser quem for, ele já vem para orar pelo doente, seja a doença que for. Aquilo para ele está no DNA dele, ele ama orar por doente, ele crê realmente na oração da cura. É um dom de curar. E assim também tem o dom da fé. Tem pessoas que ela tem uma fé fora da curva. Você não vê a pessoa abatida, você não vê a pessoa abalada com nada, ela está sempre confiante, sempre crendo, sempre acreditando, e você nunca vê ela com nenhum tipo de palavra, discurso de derrotismo, de desânimo, de desgraça, o tempo todo confiante, né? Isso é um dom, né? Conhece gente assim? Eu já vi pessoas assim. Eu conheço. Oi? Leandro Marques Vinícius. Ah, é? Igreja de Família. Amém, glória a Deus. É um dom, né? É um dom. É um tipo de fé que nos leva a ser instrumentos para que os sinais, prodígios e maravilhas se manifestem no nosso meio. Uma pessoa que tem o dom da fé, que ela é cheia da fé, se ela realmente praticar, ela vai acumular um legado, né? Um legado de testemunhos, né? Eu tenho um amigo meu também de Porto Alegre, né? O pastor Odracir, que foi um dos pastores do nosso ministério, foi ungido pela nossa pessoa em Nova Trento. Ele mora em Porto Alegre e faz parte desse mesmo ministério Derramar das Águas, do pastor Rui Rebelo, lá de Porto Alegre, né? E ele sempre fala para mim: pastor Christian, eu tenho tantos testemunhos para contar, que se eu pudesse escrever um livro, ia dar o livro. E eu sempre digo para ele: pastor, escreve esse livro, escreve, né? Escreve, para edificação, né? Então tem pessoas que se fosse realmente escrever um livro só de testemunhos, olha, ia dar umas pessoas que tem, né? Claro, geralmente pessoas que já têm uma idade, né? O pastor Odaci tem mais de 60 anos, né? Então tem muita bagagem, muito testemunho, muita coisa acumulada. Então, imagina, o Leandro hoje é jovem, né? Tem quase minha idade, mais ou menos, né? Quando ele chegar lá nos seus 70 anos, imagina, vai dar para escrever um livro também, né? Aleluia!